título do livro, do capítulo que nós estamos lendo, deixa eu só fechar aqui essa aba, porque eu não vou precisar mais, que aí não me atrapalha aqui. Então, o que nós vamos ver é completamente justos. Então, começa no capítulo 3, ele diz, né, já observamos todo o nosso texto principal, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, ele está falando aqui no final do 3:24, o texto diz, sendo justificados. Então, para que a gente possa compreender um pouco, eu vou ler alguns textos aqui para os irmãos, vou ler compassadamente, mas é importante que os irmãos, se tiver alguma coisa que não compreender, me avisa para que a gente possa voltar. Então, o primeiro texto que eu vou ler é a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 11, que trata da justificação. Então, ele diz assim, no seu primeiro tópico, aqueles a quem Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Essa justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerá-los e aceitá-los como justos. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração à obra de Cristo, não lhe imputando como justificação a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam neles pela fé, fé que possuem não como oriunda de si mesmo, mas como dom de Deus. Tópico 2. A fé, sendo assim recebendo e assim repousando em Cristo e em sua justiça, o único instrumento da justificação, contudo, não está sozinha na pessoa justificada, mas sempre acompanhada de todas as demais graças salvíficas. Não é uma fé morta, mas uma fé que age através do amor. Tópico 3. Cristo, por meio de sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida de todos, que são assim justificados, e em favor deles fez a justiça de seu Pai uma satisfação própria, real e plena. Lembrando aqui, fazendo um parênteses, Deus operando a ira sobre Jesus. Contudo, como Cristo foi dado pelo Pai em favor deles, e como a obediência e a satisfação deles foram aceitas em lugar deles, ambas livremente, e não por nada que neles existe, a justificação deles provém única e exclusivamente da livre graça, a fim de que tanto a perfeita justiça como a graça abundante de Deus possam ser glorificadas na justificação dos pecadores. Tópico 4. Deus, desde antes da eternidade, decretou justificar todos os eleitos, e Cristo, no cumprimento do tempo, morreu pelos pecados deles e ressuscitou para a justificação deles. Contudo, eles não são justificados até que o Espírito Santo, no seu tempo próprio e de fato, lhes comunique Cristo. João 1,12. Todos quantos o receberam. Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados. Embora eles nunca possam cair do seu estado de justificação, poderão, contudo, por seus pecados, incorrer no paternal desagrado de Deus e ficar privados da luz da sua graça, até que se humilhem, confessem seus pecados, peçam perdão e renovem a sua fé e o seu arrependimento. Tópico 6. A justificação dos crentes sobre o Antigo Testamento era, em todos os aspectos, uma e a mesma justificação dos crentes no Novo Testamento. Então, isso aqui é a Confissão de Fé de Westminster. Então, agora eu vou ver aqui a Confissão de Fé belga. Já separei aqui, só pegar. A justificação pela fé em Jesus Cristo, artigo 22. Cremos que para que possamos obter verdadeiro conhecimento desse grande mistério, o Espírito Santo acende em nosso coração a fé verdadeira. E essa abraça Jesus Cristo com todos os seus méritos, apropria-se dele e nada mais busca fora dele. Então é importante isso, irmão, vamos gravar isso. Ele apropria-se dele e nada mais busca fora dele. Pois, das duas, uma, ou não se acha em Jesus Cristo tudo que é necessário para a nossa salvação, ou tudo que se acha nele, e então o que possui Jesus Cristo pela fé tem salvação completa. Dizer, porém, que Cristo não é suficiente, mas que além de algo mais é necessário, significaria uma blasfêmia horrível, pois Cristo seria apenas um mediador, um salvador incompleto. Por isso dizemos, com razão,
junto com o apóstolo Paulo, que somos justificados somente pela fé, ou pela fé sem as obras. Entretanto, não entendemos isso como se a própria fé nos justificasse. Ela é somente o instrumento daquilo que abraçamos Cristo, com que abraçamos Cristo, nossa justiça. Mas Jesus Cristo, atribuindo todos os méritos e tantas outras obras santas, fez por nós e em nosso lugar, e é nossa justiça. E a fé é o instrumento que nos mantém, como ele, na comunhão de todos os seus benefícios. Esse, mais uma vez, dados por nós, e são mais do que suficientes para absorver os nossos pecados. Mais um. Vou pegar aqui. O Catecismo de Hindenburg. Deixa eu só achar aqui. Dia tal. Como você é justo perante Deus? Da justificação, né? Então, esse tópico da justificação, que é chamado Dia do Senhor também, tem dois tópicos, né? Mas eu vou ler só os 60, que é esse. Como você é justo perante Deus? Somente por verdadeira fé em Jesus Cristo. Mesmo que minha consciência me acuse de ter pecado gravemente contra todos os mandamentos de Deus e de não ter guardado nenhum deles e de ser ainda inclinado a todo mal, todavia Deus me dá, sem nenhum mérito meu, por graça, por pura graça, a perfeita satisfação, a justiça e a santidade de Cristo. Deus me trata como se eu nunca tivesse cometido pecado algum, ou jamais tivesse sido pecador. E como se, pessoalmente, eu tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Esse benefício é meu somente se eu aceitar por fé e de todo o coração. Então, eu teria mais um para ler aqui, deixa eu ver se ele é muito grande, eu não quero tomar muito tempo. Os 39 artigos da religião. Então, das obras da justificação, artigo 13. As obras feitas antes da graça de Cristo e da inspiração do seu Espírito não são agradáveis a Deus, porquanto não procedem da fé em Jesus Cristo, nem fazem os homens dignos de receber a graça, nem, como dizem os autores escolásticos, merecem a graça de congruo, ou seja, me fugiu a palavra agora, daqui a pouco eu falo. Muito pelo contrário, visto que elas não são feitas como Deus em quais os ordenou que fossem feitas, não duvidamos de elas terem a natureza do pecado. Então, o que eu pretendo com essa leitura? Eu sei que ficou um pouco maçante, mas se a gente não compreender esses termos que são já de homens que se debruçaram por muito tempo sobre esses termos, a gente não vai compreender. A gente vai estar sempre ou vivendo debaixo da acusação ou vivendo debaixo da insuficiência. É preciso compreender que o sacrifício de Cristo, ele é suficiente. E eu recomendo uma leitura mais acurada do livro de Hebreus, né, que trata dessa suficiência do sacrifício de Cristo. Então, é importante que a gente compreenda a extensão disso, né? Então, aquele de Hindenburg, deixa eu pegar ele aqui, que a gente leu, eu acho que ele é mais como eu posso dizer, a síntese dos termos que a gente leu, eu acho que resume bastante aquilo que a gente está querendo dizer, o que esse capítulo está querendo dizer, né? Os irmãos compreenderam o que foi? Tem alguma pergunta daquilo que a gente falou? Não. Irmãos? Não, tranquilo, Gibá. Pode continuar. Legal. Então, vamos lá. Então, o livro começa, né, nessa página 53, onde a gente já viu essa questão da justificação, né, que é importante a gente compreender isso. E aí, né, nessa página 53, 54, eu juntei esses dois termos porque é um parágrafo praticamente só, né? E o que eu achei interessante, que ele diz aqui que é um termo forense, né? Um termo forense, logo no comecinho do primeiro parágrafo, na página 54, que ele diz assim, não só um termo forense, mas foi retirado do campo de direito. Então, Deus, o juiz, inclina seus olhos para um pecador
que colocou a sua fé em Cristo e declara que aquele pecador é legalmente justo diante dele. Como que os irmãos avaliam esse cenário? Os irmãos já pararam para pensar nessa, assim, numa cena como essa? Um juiz, né? Vamos pegar aquelas figuras pitorescas que a gente tinha, né? Do século XVIII, século XIX. O juiz num lugar mais alto, né? Num púlpito mais alto, observando as figuras de acusação, né? E quando ele está pronto para dar o veredito, Jesus entra e fala assim, não, mas aquilo que eu fiz pagou o pecado, ou pagou a sentença desse homem. Vocês já pararam para pensar nessa cena? Como isso mexe com o nosso interior? Eu gostaria que os irmãos participassem um pouco. Como que isso reflete no entendimento dos irmãos? Os irmãos não querem participar de jeito nenhum mesmo, viu? Oh, meu Deus. Vamos lá. Então, ó, só para a gente continuar, nessa página 54, ele diz o seguinte, tem um termo que ele utiliza aqui, que ele fala, no meio da página, diz assim, ó, do mesmo modo, o que foi dito a respeito do Messias, eles o odiaram sem motivo. E aí ele cita o Salmo 35, 19 e 69, 4. Acaso alguma vez Jesus deu alguma razão para alguém odiar-se? Nunca. E é interessante que esse texto, né, que João cita, eu até separei na Bíblia de Genebra aqui, que ele diz o seguinte, 15 e 18, né? Então, o texto, deixa eu só ler o texto aqui. Vamos parar essa parte. João 15, 18 diz o seguinte, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. E aí segue o texto falando, se fosse do mundo, o mundo não amaria que era seu. Então, na Bíblia de Genebra, tem uma anotação que é bastante interessante. Diz assim, ó, 15, 18. O mundo. A oposição entre o mundo e os eleitos de Deus é afirmada nos mais fortes termos. João 14, 17. E é importante a gente entender isso. O ódio do mundo não se deve àquilo que os discípulos fazem de errado, mas àquilo que eles fazem de certo. Então, o que incomoda, o que a Bíblia de Genebra está nos dizendo, que o ódio que é manifestado a Deus e as suas coisas, as suas obras, ou os apóstolos, né, ou aos eleitos, aos servos que verdadeiramente obedecem ao Evangelho, não é aquilo que a gente faz de errado. Então, o que causa escândalo, o que causa ruído com o mundo, o que causa confusão, o que causa raiva no mundo, não é aquilo que a igreja faz de errado, é o que a igreja faz de certo. É aquilo que a gente faz de certo, porque quando a gente faz certo, a gente testifica quanto às obras dele. Então, quando a igreja diz que o matrimônio tem que ser abençoado, tem que ser santo, tem que ser um matrimônio só, casou uma vez que você casou, o casamento é para a vida toda. E quando isso é falado, isso causa espanto. Mas o problema é quando isso é vivido. Então, quando a igreja fala que os relacionamentos devem ser santos, que não deve haver dois pesos, duas medidas, tudo isso tem um impacto. Mas a raiva do mundo é quando a igreja pratica o que ela fala, né? Então, é isso que está dizendo. O ódio do mundo não se deve àquilo que os discípulos fazem de errado, mas àquilo que eles fazem de certo. Então, notem a importância da prática, né, das obras do Espírito Santo. Então, quando o Tiago diz, né, que a fé sem obras é morta, né, Paulo diz na carta de Tiago, né, que a fé sem obras é morta, então é isso que ele está dizendo, que se a gente tem fé na justificação, tem fé que Jesus pagou o preço e que agora ele é suficiente, me atribuindo a vida dele, e agora eu vou viver essa vida nos moldes daquilo que ele tem me prometido. Então a gente vai viver uma vida, né, de testemunho. Os irmãos concordam? O que vocês irmãos acham dessa observação? Vamos, irmão, participa. Eu concordo, Giba. Tem alguma coisa a acrescentar, André? O que você acha? Não, então, eu tava pensando logo no começo que ele fala disso, né, do juízo, tudo. E ele fala que a justificação não é algo que nos torna perfeitos, né?
Mas ela leva a verdadeira fé, né? E a verdadeira fé é o caminho das boas obras, né? É É isso o que aí. aponta para as boas obras, né? A É, gente não é salvo pelas obras, mas é para obras, né? Como é. Paulo vai falar em Efésios. Isso é importante, né? O que você está dizendo, né? Se eu entendi bem, o que você está dizendo é o seguinte: não é possível que um cristão seja salvo por praticar as boas obras, né? Da mesma forma que é impossível um cristão salvo não as tê-la, Exato. Isso mesmo. né? É isso aí. Então, notem que aqui, e isso por isso que a gente, eu até frisei aqui, na sequência, na página 55, aquilo que eu peguei mais, assim, mais seleto desse parágrafo, é que ele fala em algum lugar aqui do tormento em sua consciência. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui ao redor do mundo e tal, né? Aqui, ó, ele fala assim, ó, ao redor do mundo inteiro, ao longo da história, os homens convivem com essa realidade de que eles estão errados com Deus e de que precisam fazer algo a respeito, independentemente do que eles acreditam. Eles têm essa tormenta na sua consciência. Então, é necessário que a gente tenha isso, porque essa tormenta também pode ser no nosso lado, né? A gente muitas vezes acha e tem uma parte do entendimento de que basta eu estar presente no rito, né? Que eu ir para a igreja, ele é o suficiente, e não é, né? Até a motivação aqui a gente precisa pensar. Porque note que se eu vou para a igreja achando que eu posso acrescentar alguma coisa, eu estou errado. Notem como esse assunto ele é mais profundo do que a gente muitas vezes acha, né? Vou usar essa palavra, acha. Note como esse assunto ele mexe com o nosso interior de tal forma que eu preciso olhar as minhas motivações. Se eu vou para o culto achando que isso é uma maneira de eu fazer as pazes com Deus, vamos dizer assim, né? Ou de eu acrescentar algo à minha religiosidade ou à minha salvação, eu estou completamente equivocado. Então, notem para aí que, assim, os puritanos, eles tinham uma visão, né? E eu gosto muito dessa visão dos puritanos, de que o culto, ele é uma celebração, né? E que essa celebração é voltada única e exclusivamente a Deus. Eu falo isso num tom de preocupação, né? Não com a nossa igreja, mas com a igreja que a gente vive nesse século presente, do quanto a gente está preocupado em colocar algo única e exclusivamente para entreter as pessoas, né? Esses dias eu faço parte de um grupo puritano, né, no WhatsApp, e foi interessante porque os irmãos estavam dialogando lá sobre questão de tempo de pregação, né? E é uma ação geral, né, que os seminários estão orientando que os pregadores preguem de 20 a 30 minutos no máximo. Agora, eu pergunto para os irmãos aqui, vários daqui têm experiência com pregação. Como que a gente consegue expressar uma ideia em 20 minutos? Nós já estamos chegando 9 horas da noite, nós estamos na terceira página ainda, e é um negócio que eu achei que ia ser rápido. Então, como é que a gente consegue expressar uma ideia com 20 minutos? Então, a preocupação, e isso eu falo, não é por causa do tempo, não é longe disso, eu quero deixar bem claro, não é questão do tempo, porque Deus pode, em apenas uma frase, converter o coração. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a gente está voltando as nossas preocupações para a satisfação do público, quando a nossa preocupação deve ser única e exclusivamente a preocupação em adorar a Deus, porque o culto é para Deus, por meio de Deus e com Deus. Quando a gente tira essa centralidade, né, isso é só uma faceta das coisas, quando a gente tira essa centralidade e eu começo a colocar no homem, eu perdi a essência daquilo que é a cristandade, digamos assim. Os irmãos concordam? Tem alguma coisa a observar? Bom, vamos lá. Então, página 56, 57,
ele traz a seguinte manifestação, né? Ele põe um debate, né, sobre uma entrevista, né? Ele fala, o homem querido, e ele fala assim para o repórter, né? Que é uma entrevista onde está perguntando para o judeu, para o muçulmano e para o cristão. E aí o muçulmano, o judeu diz que, né, ele merece ir para o céu porque ele obedece às leis, porque ele cumpre aquilo que foi pedido, porque ele é um homem justo e que, né, ele ama a lei e ama a justiça e nela se alimenta de dia e de noite. Aí o repórter pergunta, ok, entendi. Aí pergunta para o muçulmano e ele diz a mesma coisa, né? Eu amo o Corão, fiz todas as peregrinações, as orações diárias, dei esmolas, por isso sou um homem justo. E aí quando chega no cristão, ele diz, o verdadeiro cristão diz, o Senhor morresse por agora mesmo, para onde eu iria? E ele responde, eu deveria ir por céu, porque, bem, eu nasci em pecado, e em pecado minha mãe me concebeu. Eu quebrei cada lei dada por Deus, fui achado completamente injusto, sem mérito ou valor, de modo que eu mereço o mais profundo e escuro julgamento. O repórter me interrompe. Pare, eu entendo os outros dois caras, mas dizem que vão para o céu porque eles merecem. Deus deve isso a eles, né? O que os irmãos acham dessa frase? Deus deve isso a eles. Eu gostaria que os irmãos comentassem essa frase. O que os irmãos acham disso? Muito contemporânea, né? Nas igrejas mais de doutrina neopentecostais, né? Essa frase é a que dita as regras do jogo, né? Quanto mais Exatamente. você ofertar, quanto mais você fizer para a igreja, quanto mais você fazer, você coloca Deus em débito com você, né? Você coloca Deus Isso na aí. parede para ele te abençoar. Isso aí. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Ô, irmãos, eu concordo em que você entendendo a justificação que foi feita em Cristo, né, que Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho, e que levaria ele até a cruz para ele morrer, para ele receber os pecados de toda a humanidade, e que todo aquele que cresce em toda essa obra redentora, essa obra vicária em Cristo, veio e cumpriu aqui na terra, consumiu, né? Dizendo na cruz, está consumado. Eu creio que para cumprir essa justificação da promessa de Deus de que após essa morte física aqui na terra, nós herdaríamos a vida eterna, o céu, ou, né, outros disseram que iriam para um paraíso, e o cristão verdadeiro disse que iria para o céu. Ok, né, vamos dizer que seja, né, o mesmo lugar, paraíso, né, e céu. Eu creio que Deus cumpriu isso mesmo, foi da vontade dele nos justificar dos nossos pecados, né? Nos tornou justos diante de Deus e deu essa vida eterna para nós. Nós somos merecedores. Deus, não que se Deus deve isso, foi da vontade dele. Foi da vontade de Deus fazer isso. Justificar a humanidade, aqueles a quem ele escolheu, aqueles que creram, foram justificados e Deus se agradou de fazer isso. Então, essa justificativa eu aceito, né? E creio que Deus deve dar a todos, porque é da vontade dele que todos se salvem. Então, ficar eu me lamentando a vida toda que eu não mereço, eu não sou digno, né? Não sei, irmão, eu creio que eu sou digno e vou lutar por isso. Porque Deus nos justificou pela vontade dele. Vocês entenderam? Não, entendi, né? E obrigado pela participação, é isso mesmo, a ideia é isso mesmo. Mas aí a gente vamos fazer um contraponto agora. Primeiro, esse deve, né, que ele está falando aí, não é deve no sentido de querer fazer ou de ter uma ação a ser feita.
é um deve no sentido de dívida, né? Então, essa premissa precisa ficar clara quando a gente fala nessa página do livro, esse deve é no sentido de dívida. Então, se a gente pegar do Gênesis até o Apocalipse, nós vamos vendo que Deus não tem dívida com o homem, né? Isso é um ponto fixo. Nós é que devemos a ele. A questão que ele está falando ali, justamente do livro, e eu estou falando o que eu entendi, e é por isso que nós estamos nesse debate, ele não está falando numa autocomiseração, Marcelo. Ele não está dizendo aquilo ali que você tem que ficar se lamentando ou... Sim, sim. É o que ele está externando, que é o seguinte, é trazendo a razão, né, da nossa consciência de que tudo que eu tenho ou que eu possa vir a desfrutar, jamais, e isso eu estou dizendo com uma ênfase minha, né, foi por alguma coisa que eu possa ter feito ou que eu intente fazer, jamais. O que é pura e livre graça de Deus. Então, o que ele fez? Ele tirou aquela velha criatura que era completamente corrompida pelo ser do DNA do primeiro Adão, né? E me enxertou num lugar novo. Então, hoje eu sou uma nova criatura, ou seja, o meu DNA, apesar de estar numa carne, o meu DNA é esse, porque eu não peco mais voluntariamente. Eu posso ter os meus pecados pelas fraquezas da carne, pelas deficiências, por falta de conhecimento, ou até por questões hormonais, mas não é algo que eu faça porque eu quero fazer. Eu vou pecar hoje porque eu estou com vontade, né? Entende? Então, esse é o que ele está dizendo no livro, e eu entendo o que você está dizendo, que a gente não deve viver uma comiseração contínua de dizer aquele complexo de Gabriela, né? Aquele complexo de Oliver Hardy, né? Do Deep Lip lá. Ó céus, ó vida, ó azar, né? Não é isso. O que ele está dizendo é assim, é trazer a consciência. Porque quando eu alimento, e isso eu estou falando no entendimento meu, só um minutinho, André, você já fala. Quando eu alimento alguma chama de que em mim há uma coisa boa, é a porta que Satanás entra para me tirar da comunhão com Cristo. Pode falar, André. Não, eu tava lembrando do. Comecei a ler hoje, né? Aquele Nascido Escravo lá do Lutero, né? E aí Forte esse no. livro. E aí no, um dos argumentos lá que ele dá, ele fala isso, né? Que quando a gente considera, né, que há alguma bondade, tipo assim, ele fala exatamente do livre-arbítrio, né? Ele combate essa ideia do livre-arbítrio no sentido do pecado, né? E ele fala assim que é como se a gente estivesse buscando algo para que Deus elogiasse a gente, né? Tipo assim, se a gente considera que a gente tem bondade em nós, é isso, né? Chegar lá no dia no grande dia do juízo, a gente está esperando que Deus tenha algum motivo para nos elogiar, né? Exato. E até o fato da gente crer, da gente se converter, tudo não é motivo para Deus elogiar, porque também é obra do Espírito, né? É Isso graça aí. também que faz abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração para receber, né? O Evangelho, para crer na obra de Jesus mesmo. Isso. É isso aí. Obrigado. É isso aí. É por isso que há algum tempo atrás eu mandei para nós os 5 pontos do calvinismo e do arminianismo, justamente para sedimentar essa questão daquilo que a gente crê, né? Eu quero deixar bem claro que eu não vou direcionar nem para um nem para outro, não é isso. Mas isso é o norte da nossa fé. O que é importante a gente perceber é que na história da igreja, né, há uma certa, digamos assim, coerção não, né, coerência entre os grandes homens que foram utilizados por Deus. Todos eles atribuíram sempre e totalmente as ações que eles tiveram à graça salvadora de Jesus na sua vida, né? Eles se desprenderam completamente, inclusive das suas dores. Uma biografia, né? Eu não sei a pronúncia correta do nome, mas é muito elogiado esse homem, é David Brainerd, ou Bernard, alguma coisa do gênero. Pois eu tenho uma capa de um livro, eu vou colocar para os irmãos darem uma olhada. Então, esse homem, ele era fraco fisicamente, debilitado na sua saúde, sem recursos financeiros, mas um homem que tinha uma intimidade com Deus de orar horas a fio, né? Então, ele mesmo falava isso, ele falava, Deus, em mim
A única coisa que eu tenho é a melancolia e a tristeza. Mas em ti eu tenho a alegria e a força necessária. O Spurgeon também falou isso várias vezes, né? Até interessante, que é um fato que a gente, acho que a maioria dos irmãos conhece, mas é importante saber que Spurgeon, durante praticamente quase o seu ministério todo, sofreu com uma grave depressão, que havia domingos ou dias que ele ia pregar, que os diáconos eram obrigados, 2 diáconos, pegar um de cada lado e o arrastarem para cima do púlpito. Tamanha a ação da depressão. Pode falar, Sabrina. A paz, pastor, tudo bem? Os irmãos, é a Carla. Opa, irmã Carla, tudo bom? Tudo, é que eu estou ouvindo aqui com a Sabrina, para a gente não ficar com os 2 celulares. E eu queria fazer uma pergunta para o pastor, né, Vamos que lá. está debatendo essa página. E aí aqui me chamou bastante atenção quando o repórter, né, ele diz assim: para, eu entendo que os outros caras, eles dizem que vão para o céu porque eles merecem para o céu. Deus deve a ele, Deus está em dívida com eles. Mas assim, já que eles se provaram dignos, aqui eles se provaram dignos, eles estão falando que são dignos porque eles fazem oração diárias, da esmola aos pobres, por isso que eles se acham justos? Exatamente. Tem uma passagem emblemática que Jesus fala para eles lá, né, do dízimo, do cominho e da oferta. E aí ele fala para os discípulos que a fé deles deveria exceder essas coisas. Então, vamos notar a seguinte proposição. Aqueles 3, só para vocês terem uma ideia, isso eu vou falar porque eu li em algum lugar, mas eu não posso afirmar que isso é uma verdade. Os judeus, eles são obrigações para cumprir, eles têm aquele cinto que eles amarram, umas cordinhas que eles amarram, e cada vez que eles conseguem cumprir uma lei daquelas, eles dão um nozinho, né? São fábulas, eu não posso afirmar que é fato, mas vale como interessante. O fato é que eles têm 613 leis para cumprir. 613. Então, e o muçulmano tem lá uma vez na vida ele tem que ir para Meca, tem que fazer aquela volta lá. O que o autor está dizendo naquilo lá é o seguinte, é que o ser humano, né, por conseguir cumprir algumas coisas, principalmente no que tange à religiosidade, ele acha que se ele fizer aquilo, ele já está justificado diante de Deus. Então ele coloca Deus na parede. Só para pegar um exemplo, quando você vai numa igreja e a igreja diz assim, se você tem que dar R$1.000 para Deus, porque se você der R$1.000 para Deus, Deus é obrigado a te dar 10.000. É mais ou menos o mesmo sentido. Compreende? Então o autor está dizendo é que as pessoas tiram o mérito daquilo que Jesus fez e atribuem a si algum mérito para validar aquilo que eles possam fazer. Então, vamos pegar um outro exemplo para a gente falar desse assunto. Então, a pessoa, por exemplo, e aqui eu não estou tirando o mérito dessas ações, por favor. A pessoa jejua. A pessoa, vamos dizer, alguém na família dele tem uma enfermidade. Só para a gente pegar um exemplo para a gente gravar. Então, a pessoa tem uma enfermidade. Aí a pessoa jejua. Aí ela vai no culto na quinta, ela vai no culto no sábado, ela vai no culto no domingo, ela vai participar da live de oração e ela fala para Deus assim, Deus, eu estou fazendo tudo o que o Senhor pediu, o Senhor tem que curar essa pessoa. O que eu quero dizer é assim, Deus tem que curar essa pessoa porque ela está fazendo tudo isso? Deus não tem que curar, porque precisa saber qual é o propósito, né? Então, o que o autor está dizendo é que aqueles 2 religiosos colocaram Deus contra a parede, dizendo que Deus deve a eles, o que não é o nosso caso. Deus não deve nada para nós. Por isso que foi importante ler aquelas questões que eu falei da justificativa, dos catecismos, de todos, para a gente compreender a extensão disso. Fala, André. Você estava falando aí, eu estava lembrando que você falou no começo, né? Que você falou que muitas vezes, né? Algumas igrejas, alguns locais, eles dão uma ênfase errada. Por exemplo, eles acrescentam coisas que que são além de Cristo, né? Tipo, Cristo não é suficiente, eles acrescentam, por exemplo, o ato de ir pro culto como algo que, tipo assim, vai te acrescentar uns pontinhos com Deus, como se Deus tivesse uma lista de presença lá e
se você faltou tantos cultos, você não entra mais no céu, né? Vamos É dizer assim, verdade. né? E muitas vezes, né, a gente ouve, né, aquela frase tipo, porque se você não vai no culto, você perde a bênção, né? E aí, tipo assim, eu até entendo que você perde a bênção da comunhão, você perde por não estar lá, né? Mas muitas vezes a pessoa entende que você perde a bênção, tipo assim, de que Deus ia te recompensar se você fosse no culto, né? É Se isso você aí. fosse no culto, você ia ter um privilégio atendido por Deus, né? Uma oração que você fez, você vai receber a bênção ali no culto porque você foi, né? Então o mérito é seu. Você colocou Deus na parede e agora Deus está obrigado a te ajudar, né? A te ouvir, a te É isso aí. conceder aquilo que você orou, né? É É isso aí. bem, bem E isso é complicado. importante, isso eu não quero cortar o André, mas é importante pegar esse gancho que ele está dizendo, porque isso também nos traz um alívio nas nossas orações. Por exemplo, vou citar um caso que aconteceu agora recentemente com a gente. Na pequena família, nós tivemos uma pessoa que foi lá, ela chegou muito, assim, desesperançada. Até o Marcelo conhece essa senhora. Ela chegou muito desesperançada. Nós oramos, né? Nós deixamos claro para ela, falamos, a gente vai orar pedindo a graça de Deus, a cura que Deus pode, porque Ele pode fazer. Agora, a gente não pode afirmar que Deus vai curar. A gente não sabe qual é o propósito. Só um minutinho aí, eu já passo para você, tá, Cauê? Então, a gente não sabe qual é o propósito de Deus. Nós oramos. Na outra semana, a mulher veio avivada, mas muito avivada. Veio cheia de alegria, sorrindo, veio feliz. 15 dias depois, a mulher faleceu. A gente foi, né? Foi lá, demos assistência para a família, tudo, mas a mulher faleceu. O nosso propósito era que Deus curasse, mas Deus não curou. Então, se eu coloco Deus na parede, né? E é importante a gente frisar isso, porque a palavra de Deus diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, a gente tem uns desvios que a gente faz, né, para justificar o nosso pensamento. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, aí eu estarei. Porque se ligar no céu, eu vou ligar na terra, até o Cauê pregou outro dia, né, e o André também falou sobre isso. Então, o que eu ligar no céu, na terra vai estar ligado no céu, que se eu pedir com fé, Deus vai fazer. Nesse sentido, eu não tive fé, a mulher não teve fé. Notem a frustração que isso nos gera depois, a armadilha que isso nos gera depois. Fala, Cauê. Boa noite, né? Primeiro, Boa noite, paz. eu não gosto muito de comentar, né? Porque eu tenho um sério problema e eu não gosto de falar, mas quando eu começo também eu não paro. Aí eu corto, se precisar, eu corto. Mas só um comentário a respeito da justificação, né? Esse fato de a gente achar porque faz as obras e por conta disso eu acho que tem algum mérito diante de Deus. Eu sempre lembro de uma parábola que Jesus contou, que é muito simples, mas a gente esquece com muita facilidade, que é a parábola do publicano, do judeu e publicano, né? Que 2 homens subiram ao templo e o judeu, olhando para o céu, orava: Senhor, graças te dou por orar 3 vezes ao dia, por jejuar todos os dias da semana, graças te dou por não ter nascido cachorro, nem mulher, nem como esse publicano que está do meu lado. E do lado estava o publicano, que nem coragem tinha de olhar para o céu, batia no peito, que para os judeus é um dos maiores sinais de tristeza e de angústia. Ele batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Então, assim, o que Jesus disse no final da parábola? Ele pergunta para os judeus, né? Quem voltou para casa justificado? Pois eu digo a vocês que foi o publicano que desceu para casa justificado. Então, a gente às vezes pensa que é por mérito, né? Mas na verdade é por misericórdia. E quem entende isso alcança misericórdia, né? E é interessante que a gente acha que dizer que é por misericórdia, acho que, né? Que eu imagino que eu já cheguei, vocês já estavam comentando isso, né? Mas acho que é auto-menosprezo, né? Mas na verdade não é. Entender que é por misericórdia é compreender a realidade. E a realidade ela é nua e crua. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E isso é uma realidade que não vai mudar. Então, quanto mais cedo você aceita isso, melhor cristão você vai ser. Porque isso é uma realidade, não é uma, como posso dizer, uma autodepreciação, não é uma realidade. Somos defeituosos, não porque Deus quis que fôssemos assim, mas porque nos tornamos assim. Somos manchados, doentes,
enfraquecidos. E graças a Deus que cuida de nós todos os dias, porque se não fosse por Ele, certamente não estaríamos aqui. Verdade. Muito bom. Aí eu preciso só agora fazer uma... Marcelo, ficou claro o que a gente comentou, e eu quero agradecer a participação do Marcelo. Obrigado, foi um contraponto bastante precioso, viu, Marcelo, que você colocou. Sim, tranquilo, Giba. Ficou claro? Ficou, claro. Baseado no livro, sim, ficou. Perfeito, né? Aí, porque isso também há princípios de regra de fé e tudo, né? Por isso é a questão que eu fiz de ler os catecismos, as confissões, para a gente ter uma abrangência dessa justificativa. Eu vou disponibilizar depois, no finalzinho, um sermão do John MacArthur a respeito dessa questão da suficiência, da abrangência de Cristo. Eu acho que é bastante interessante, vai ser uma leitura bastante interessante para a gente também. A irmã Carla também ficou clara, irmã Carla, os comentários que foram feitos? Ah, sim, pastor, ficou. Obrigada, viu? Ficou bem claro. Não, é isso aí, é ótimo. Então, obrigado. É importante, sabe, irmãos, a gente compreender, né, que nesse nosso diálogo nós não estamos aqui cobrando certo nem errado, né? E às vezes os irmãos vão falar uma coisa que eu concordo, outras vezes vão falar coisa que eu falo que os irmãos não concordam. Então, aqui não há certo, não há errado. Quanto mais a gente participar, melhor é, porque os irmãos com certeza sempre vão me ensinar alguma coisa também, e eu não estou aqui no papel, não é ensinador, é mediador, né? Isso é importante frisar. Então, não que a gente não possa aprender, e é o que a gente está aprendendo, mas a ideia é que todo mundo participe para que possa extrair. Então, não concordo. Não tem problema nenhum, irmão. Ninguém vai ter reprimenda nem nada. Não, você tem que acreditar nisso, tem que ser isso. Não, não é isso, né? A ideia não é isso. A ideia nossa aqui é que a gente possa, inclusive, aprender a dialogar, né? Ver o contraponto, ver que o irmão é precioso e que ele tem um pensamento um pouco diferente, mas isso não diminui em nada, muito pelo contrário, acrescenta, né? Porque imagina o seguinte, meu pé pode fazer a mesma função da minha mão? Não. Apesar da minha mão poder dar equilíbrio como o meu pé dá, mas não são papéis diferentes, são ações diferentes, a mesma coisa no nosso corpo. A nossa igreja tem várias partes, cada uma tem a sua importância. Então é importante essa participação dos irmãos, tá bom? Obrigado aí por todos que estão participando. Então a pergunta do repórter lá a gente já falou, que é na página 57, 58, né? E ele complementa aqui essa parte embaixo. Ele fala aqui, ó, um repórter veio certa vez e me disse, por que você está sempre falando do pecado? Eu disse, porque eu quero que você ame a Deus. Então, olhe, e eu achei extraordinário essa resposta dele, por causa da motivação. Os irmãos que são mais novos talvez não tenham pego isso, mas a gente que se converteu já tem um certo tempo, e a gente tinha o maior argumento que tinha do evangelismo, era você vá para o inferno. Eu não sei se alguém já pegou essa fase, mas era o que você ouvia. Quer dizer, então, e eu que faço parênteses, minha filha teve um tempo em Boston, numa igreja cristã lá, e ela fez um comentário uma vez, ela e o esposo, né, que o grande problema da igreja lá é que eles não estão buscando a salvação em Cristo. Eles estão buscando escapar do inferno. Isso é importante para a gente gravar. A motivação deles não é adorar a Deus por aquilo que Deus fez, enviando Cristo e libertando-os. Eles querem fugir do inferno. Então, se para fugir do inferno eles precisam fazer qualquer coisa, eles vão fazer. Note que a motivação é diferente. Então, quando o autor dá essa resposta para ele, eu achei maravilhoso. Por que está falando do pecado? Ele não poderia dizer, porque eu quero que você entenda a condenação, eu quero que você compreenda, né, que você vai para o inferno. Não, ele está dizendo, eu quero que você ame a Deus. E a explicação que ele dá depois, né, do Bill Gates, o prato de cereal, eu achei extraordinário. Porque ele fala isso, olha, se eu convidar o Bill Gates para vir à minha casa e comermos junto um prato de cereal, ele não vai ligar para nada. Para o Bill Gates isso aí vai ser até, vamos dizer assim, ridículo, esse chato. Mas se ele for para a África, como ele já foi várias vezes, e oferecer um prato de cereal lá, as pessoas vão fazer o quê? Ó? Vão se prostrar diante dele e beijar minhas mãos, porque estavam famintos e necessitados. Então,
o que eu achei magnífico, né, nessa passagem, e me fez um repórter para Deus, é do Salmo 40, quando diz lá, tirou-me de um charco de lodo. Então, eu jamais, eu digo isso por mim, né, daquilo que eu avalio, eu jamais teria condição de assentar à mesa. Era mentiroso, era invejoso, era, como eu posso dizer, covarde. Isso, assim, são aspectos internos. O externo, depois que eu parei de beber, não tinha mais problema. Qual que é o problema? Tá casado, cara que cuida do serviço para casa, de casa para lá, não fica no portão falando mal da visita dos vizinhos, não fica... Então é um cara bom. Mas dentro de mim, o que tinha era desejo, era inveja, era medo, era a covardia. Então são coisas que ficam muitas vezes guardadas dentro de nós. E quando Deus trata isso de uma maneira, a minha reação deve ser única e exclusivamente me prostrar diante de Deus e beijar a sua mão, porque eu era um faminto e necessitado. Entende? Então, essa, e agora eu falo, um desabafo meu, essa é minha angústia muitas vezes. Angústia com a cristandade nesse tempo de hoje. Porque a gente tem uma mesa farta preparada diante de nós e nós tratamos isso com uma leviandade que me entristece. Não estou dizendo os irmãos aqui, eu estou dizendo a cristandade de uma maneira geral. A gente hoje desqualifica o assentar na mesa com Cristo. A gente trata isso como uma... Sabe quando você chega em casa do serviço, você fala assim, hoje eu vou comer assistindo televisão. E aí a pessoa fala assim, vou fazer sua janta. Faz qualquer coisa aí. Você desmerece, nós estamos fazendo a mesma coisa com Cristo. Sabe? A cristandade hoje perdeu essa referência. Então, essa me marcou muito esse parágrafo, né? Daquilo que a gente pode fazer para esse mérito. Pode falar, Cauê. Começou. Vamos lá. Lembra que tem 3 minutos, nós vamos... Daqui a pouco vai precisar colocar outro link aí, que eu achei que ia dar, mas não vai dar, não. É bom não ficar falando muito, porque senão eu vou comer o tempo do pastor, mas... Não, pode falar, pô. Falando referente a isso, né? Referente ao amor de Deus em detrimento do nosso pecado, falando do desperdício que a gente faz da graça de Deus, voltando, né? Outro momento com Jesus, eu lembro no dia que ele foi fazer uma visita a um judeu, entrou na casa dele, que o judeu chamou ele para almoçar, né? Ceiar com ele. Ele foi até a casa do judeu e foi cear com ele. Enquanto ele estava na mesa, entrou uma mulher, né? Se prostrou aos pés dele, chorava e chorava aos pés dele, e enxugava os pés deles com as lágrimas. E o judeu, indignado, olhou para Jesus e falou, né? Você sabe que essa mulher é pecadora? Né? E Jesus olhou para ele e disse, né? Havia 2 homens, né? Um devia, se não me engano, 10 denários, o outro mais de 1.000 denários. Deviam para a mesma pessoa. Quando os 2 chegaram, o dono da dívida, né, perdoou os 2. Aí ele pergunta, né? Quem ficou mais agradecido? Aquele que devia 10 ou aquele que devia 1.000? Aí o judeu responde, né? Aquele que devia 1.000. E nisso ele responde, quem muito é perdoado, muito é agradecido. E nisso ele ainda se vira para o judeu e fala, quando eu entrei na sua casa, nem água para os pés você me deu. Mas enquanto eu entrei nessa casa, essa mulher não parou de chorar e enxugar meus pés com o próprio cabelo. Então, assim, né, o que você acabou de dizer em relação ao desperdício, né? Até mesmo essa analogia que você fez de chegar em casa e falar, cozinha qualquer coisa, porque foi exatamente o que esse judeu fez. Esse judeu convidou Jesus para casa dele, porque Jesus ele tinha acabado de fazer uma ministração, não me recordo qual mas eu lembro que tinha sido uma ministração maravilhosa. E ele chamou Jesus, né, para casa. E quando Jesus entrou, ele tratou Jesus como mais um judeu, né, mais um rabino. Mas aquela mulher sabia muito bem que era Jesus e entregou tudo ali para Jesus. Tanto que no final Jesus disse, vai, perdoados estão os seus pecados. Então, assim, aquela questão de enxergar com clareza quem é Jesus. E isso volta ao primeiro ponto. A gente só enxerga com clareza quem é Jesus quando a gente enxerga com clareza quem somos nós. Se aquela mulher não tivesse a certeza que ela era pecadora, ela nunca teria se ajoelhado aos pés de Jesus e chorado
E se ela não tivesse feito isso, ela nunca teria sido justificada naquele momento. Então, é uma questão de primeiro olhar para nós para saber quem somos, para entender quem Cristo é. Porque se você não entender que você é pecador, para você não vai ter valor nenhum o sacrifício de Cristo, a redenção que Deus de Deus. Porque se você se considera justo, que diferença faz se Cristo morreu ou não? Mas se você considera pecador, a morte de Cristo não é só a maior bênção para você, mas a ressurreição dele é a sua maior alegria, porque te dá certeza que você foi justificado e que estará com ele no fim. Isso aí, glória a Deus, está corretíssimo, é isso mesmo, né? Essa analogia ela é perfeita, né? Essa passagem que você lembrou ela é perfeita. E isso eu acho que deveria trabalhar a nossa fé, alimentar a nossa fé. Que o Deus que me chamou quando eu não merecia nada. E se esse Deus me chamou quando eu não merecia nada, imagina o que ele vai fazer agora que eu sou a habitação do Espírito dele. Note como isso acrescenta mais a minha fé, como isso trabalha no meu interior, me levando a um patamar que muitas vezes a gente não percebe. Né? Note que assim, eu era pobre, cego, nu, né? Aí Cristo me vestiu, né? Me deu vista, né? E me deu posses, no sentido espiritual, né? Me deu posses. Então, esse Deus que fez isso quando eu não tinha nenhuma valia, né? Que me amou, que deu seu filho dele. Imagina agora que eu sou a habitação dele. Né? Isso nos revela intimidade, isso nos acrescenta comunhão com o seu Santo Espírito, isso nos acrescenta certeza de confiança no seu propósito, né? De saber que quando a gente ora, se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Se ele fizer, ele é Deus da mesma forma, mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Nos alimenta a percepção de que o trono, né, que a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Alimenta a minha certeza de que ele vai operar e que aquilo que ele tem é melhor para mim. Então, olha como isso trabalha de uma maneira completamente abrangente e muito mais eficaz do que a gente está acostumado, né? Então, é importante, eu acho que essas coisas são importantes da gente entender, né? Na página 59, tu ficou claro esses termos? Tudo tranquilo? Alguém comentava alguma coisa? Quem cala consente, então... Na página 59, eu queria fazer só um comentário. Deixa eu pegar aqui. Ele diz assim, ó, o texto continua, né? E ele diz, justificado gratuitamente sua graça. Como isso acontece? Mediante a retenção. Eu concordo com alguns antigos quando eles afirmam que há certas palavras na Bíblia com as quais precisamos ser bastante cuidadosos a mencioná-las. E aí ele cita aqui, né? Nós temos todas essas canções extravagantes hoje em dia, todos esses né? Essas cantorias. Eu só quero fazer um parênteses aqui. Eu entendo o que ele está dizendo, né? Da perda de foco, de você colocar uma extrema banalidade naquilo que ele está dizendo, mas a gente não pode perder o foco, né? Sempre, de que o nosso Deus é um Deus de alegria também. Né? O nosso Deus é um Deus alegre, é um Deus festivo. Tanto é que ele estabeleceu várias festas, né, vamos dizer, na antiga aliança. Mas o texto que eu quero deixar claro para os irmãos, né, só para a gente pegar, ele diz assim, ó, e os levitas, Neemias 8, né, a partir do versículo 11, e os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo, calai-vos, porque esse dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhe fizeram saber. Em outras traduções diz assim, porque tinham ouvido e entendido as palavras de Deus. Então, o entendimento da palavra de Deus, o entendimento daquilo que Deus comunica, nos traz alegria, né? Então, é importante a gente perceber isso. Eu entendo o que ele está dizendo aqui, nesse capítulo, ele está dizendo da leviandade, que frases que a gente usa, né, para louvar a Deus, para engrandecer o nome do Senhor, estão perdendo a sua essência, né? Que há diversos cânticos hoje, corinhos aí, que não dizem absolutamente nada com nada, né? Se a gente pegar hinos da harpa, hinos cristãos na sua história, a gente vai ver texto, contexto, né? Um exemplo disso é Rude Cruz. Não tem outro. A gente pegar
aquele cântico, eu vou falar para os irmãos assim, eu às vezes estou correndo e eu tenho uma versão mais nova desse cântico, né, desse hino. E não tem como não dizer que aquilo não me abala. Às vezes eu estou correndo e chorando, lembrando daquele, entoando aquele cântico, Rude Cruz, né? Então, o que ele está dizendo no capítulo é dessa leviandade. Mas é importante não perder o foco que Deus é um Deus de alegria. E que há inúmeras passagens na Bíblia que mostram essa alegria que Deus nos dá. Tá bom? Então é só um parênteses que eu quis deixar claro para a gente não perder. A gente precisa ter o filtro, né? De saber o que é profundo, o que é raso, deixar de fora o lado, examinar tudo, né? Mas retém o que for bom. Então, nesse caso, a gente só precisa estar atento a esse detalhe. Ficou claro, irmãos? Os irmãos concordam com isso que eu falei, não? Concordo. Amém. Amém, também concordo, Né? É importante isso, né? Para a gente não perder o foco dessas coisas. Isso aí é importante a gente perceber, né? Aí ele fala assim, e aí ele volta para esse contexto, né? Que Jesus morreu, deve ele curvar a cabeça, tremer os lábios quando dizendo isso. Então isso é um sentimento de respeito, né? Que ele tem, mas não vamos perder esse foco, porque isso é importante para entender que o nosso Deus é um Deus de alegria. Nosso Deus é um Deus que tem a capacidade, a condição de, no meio de uma tempestade, nos fazer sorrir. Outro exemplo que me veio à mente agora é Paulo e Silas na prisão, né? Eles foram primeiro vilipendiados pelos judeus, né? Foram xingados, enxotados, porque isso, irmão, para nós pode não significar muito. Você pode tomar um xingamento no trânsito, aí você fala, não tem nada a ver. Mas para um judeu ser enxovalhado por outro judeu, isso afetava a honra, afetava a dignidade, afetava a família, era um mau testemunho, né? Então, são pesos que a gente não tem hoje, mas que para eles eram muito. Mesmo depois disso, eles foram julgados, foram açoitados, foram presos num tronco. Outro dia até vi eu gosto de dizer isso, porque uma ilustração, eu achei bacaninha a ilustração. Eles estavam assim sentados, né, numa parede, com uma fogueirinha do lado, né? Tinha um monte de feno que eles estavam sentados em cima. E aí as cadeias que eles estavam presos, assim, tinha uma folga no braço, assim, né? Então o braço deles, se ele curvasse, dava para puxar a mão, né? Então é um negócio assim, bem light. E não era nada disso. O lugar que eles estavam era no fundo da cadeia, no lugar dos dejetos. A madeira era para machucar os tornozelos, para machucar os punhos. Eles estavam num chão gelado, não tinha nada, não tinha fogueirinha, não tinha fé, não tinha nada disso. Então eles estavam nesse lugar. E o que eles fazem, né? Pela ação do Espírito Santo, eles louvam a Deus. E só é possível esse louvor a Deus quem tem alegria no seu coração, quem tem certeza dessa ação redentora do Espírito Santo, né? Aliás, eu faço aqui uma pergunta para a nossa introspecção, né? Se Jesus aparecesse para você hoje, né? Ou para alguém da sua família e dissesse assim, ele se converteu, mas eu vou mostrar para ele o quanto ele tem que padecer por amor do meu nome, você ficaria ainda no Evangelho? É uma pergunta para a gente pensar. Que aí todo mundo quer ser que nem Paulo, mas pouco quer pagar o preço que ele pagou. É só uma divagação, né? E é interessante, né, que os irmãos sabem que quem foi orar por Paulo, quem orou por Paulo para ele recobrar a visão, é Ananias, né? Foi Ananias, que não queria ir, mas foi Ananias. E o nome Ananias, em algumas traduções, ou a raiz do nome Ananias, significa graça. Então, se a graça não tocar em nós, nossa visão jamais vai ser restabelecida. Se a graça não nos tocar, se a graça não nos alcançar, que é isso que a passagem mostra, que Paulo foi, né, dirigido pelo Espírito Santo, mas a graça o alcançou, a graça o tocou e a graça deu a ele a visão. Se a graça não nos alcançar, irmão, se a graça não nos tocar, jamais nós teremos a visão correta. Jamais. Então é só um adendo, tá, dessa questão da alegria, tá bom? E aí, na página 60, ele fala da questão de redimir, né? Ele diz assim,
no último parágrafo, ele diz: o texto de sendo justificados mediante a redenção. Redimir é um termo usado para comprar um escravo ou um cativo, pagando um preço por ele. É exatamente o que Cristo fez por nós. Porém, o preço pago não foi esvaziar os cofres, nem mesmo consistiu em arrancar o ouro, as ruas de ouro dos céus para enviá-los ao diabo. Ele deu o sangue do Filho unigênito. E aqui, sabe, irmãos, essa síntese disso aqui, dessa palavra, eu vou resumir numa palavra só. Os irmãos já conhecem bem, talvez, né? É tetelestai. Essa palavra é tetelestai, aquilo que Cristo gritou na cruz do Calvário. Está consumado, é tetelestai. Ele estava dizendo naquela frase, esse parágrafo que a gente acabou de ler. O preço por esses escravos do pecado, escravos da carne, escravos do mundo, foi pago e hoje eles são libertos. Olha a profundidade desse parágrafo, irmãos. Olha a extensão desse parágrafo, né? É associado diretamente à cruz do Calvário. A remissão dos nossos pecados, né? A palavra redimir, ou seja, foi lá no mercado de escravos, né? Talvez aquele escravo banguela, raquítico, que ninguém dava nada, que seria, sei lá, feito o que com ele. Eu disse, não, esse aí está pago o preço por ele. Então, um negócio assim é extremamente profundo. Esse parágrafo é extremamente profundo, que nos leva a uma reflexão bastante grande, né? E o preço, né, que foi pago. Então, ele até usa aqui uma ilustração que eu achei bastante interessante, que é se ele arrancasse as ruas de ouro do céu, não foi isso que ele fez, mas ele deu algo ainda muito mais precioso, que foi o sangue do seu Filho amado Jesus Cristo. Na página 62, né, na página 61, ele fala da grandiosidade do ato do Pai, né, em dar o seu Filho, né, e ele fala aqui a respeito do Filho dele, né, que eu achei bastante interessante também, né, mas é uma figura humana, né, bastante interessante. E na página 62, ele diz aqui sobre o sacrifício, né, do Filho. Ele diz, no final da página 61, né, não é verdade que as mais preciosas frases podem tornar-se dos mais vagos clichês os jargões sem sentidos, unicamente porque as repetimos várias e várias vezes sem refletir sobre elas. Eu quero dizer, ele morreu, ele realmente morreu. Era mesmo o seu sangue vertido naquele madeiro. Então, a única razão pela qual a imundície negra do nosso pecado pode ser lavada é que aquele sangue do madeiro foi o abatimento do Filho de Deus. E aqui, eu quero fazer só um adendo, né? Quem já leu o descritivo médico da morte de Jesus? Alguém aqui já teve a curiosidade de ler aquilo lá? Então, eu vou ver se eu consigo pegar. Não, melhor, os irmãos fazem uma pesquisinha e dá uma lida. O Google vai dar um Google sobre isso, tem bastante coisa. Mas, irmãos, os relatos médicos da crucificação, né, do final dos açoites, bom, já começa nos açoites. Aquele Azarrog, né, que acho que se eu tiver errado, o Cauê me corrige a pronúncia, o André. Aquele Azarrog era um chicote que eles usavam, né? Tinha 3 ou mais pontas, 4, 5, várias pontas. E aquelas pontas eram num sentido de gancho, com osso ou com pedacinhos de metal, com umas bolinhas de metal. Então, qual era o propósito daquilo? O chicote, você bate, ele lasca a carne, mas faz os vergões. E a incidência desses choques do chicote com a carne vai abrindo sulcos na pele. Esse Azarrog, ele funciona ao contrário. Aquilo, quando você bate ele a primeira vez, a ideia daquilo é arrancar nacos de carne no contato com a pele. Então, você imagina, aquilo foi chicoteado repetidas vezes, me fugiu agora a quantidade de vezes, mas repetidas vezes, e arrancou ao ponto de expor os ossos, né, das suas costas. E depois, quando ele foi pregado na cruz do Calvário, a pressão da sua parte, do seu tronco, sobre os seus pulmões, inviabilizava a sua respiração. Então, aquilo trazia dores, né? Sem contar que os seus tendões foram rompidos
pelos pregos. Não quero entrar aqui no mérito se tinha corda no, na munheca, se não tinha, não acho isso aí. Não. Mas os pregos transfixavam tendões que traziam dores atrozes. Tudo isso, né, por amor de mim e de você. A ideia é essa. Eu quero trazer essa reflexão. Você imagina, e eu vou dizer apenas, única e exclusivamente por mim, né, porque eu só posso dizer isso por mim, apesar de nós sermos humanos, na mesma, digamos assim, com as mesmas características, mas esse julgamento eu só posso trazer por mim. Um ser humano tão desprezível quanto eu, ter alguém tão santo pagando um preço tão elevado. Que é essa a ideia que ele está trazendo nesse capítulo, né, da justificação. Né? E esse sacrifício foi tão perfeito, né, tão sublime, foi tão glorioso, que apenas um sacrifício pagou o preço por toda a humanidade. Então, você tem 39 livros no Velho Testamento falando continuamente de sacrifícios que eram oferecidos rotineiramente, né, no Santo dos Santos. A partir do momento que Jesus ofereceu o sacrifício dele, nenhum sacrifício precisou ser mais feito. Que o preço da nossa redenção foi completamente pago. Nós somos redimidos porque o sacrifício de Cristo, ele é suficiente em todos os aspectos. Ele é suficiente no aspecto do meu passado, ele é suficiente no aspecto do meu presente, e ele é suficiente no aspecto do meu futuro. Então, ele é suficiente naquilo que eu já errei, pagando o preço por aquilo que eu fiz. Ele é suficiente naquilo que eu estou errando, pagando o preço por aquilo que eu... E é suficiente por aquilo que eu vou errar, pagando o preço por isso também. Então, é importante que a gente compreenda essa extensão, para que dentro de nós, em primeiro lugar, seja manifesto a gratidão. E essa é a palavra-chave, gratidão. Né? Se os irmãos discordarem disso, fiquem à vontade, tá, irmão? Eu estou dando aqui o meu ponto de vista, fazendo uma análise da minha pessoa, única e exclusivamente. Tá? Então é importante a gente ter essa questão. Né? E aí ele faz uma pergunta para o jovem, lá, né? Na página 62, que eu vou achar aqui, né? Deixa eu achar. Pergunta. Ele fala assim, ó, que também aqui, ó, essa frase também precisamos ver e compreender o que ele está dizendo aqui, tá? Ele diz assim, ó, por meio de quem recebemos a redenção, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Uma vez eu estava pregando e um jovem rapaz veio a mim, após o sermão, todo empolgado. E ele disse, você está certo, irmão Paul, Jesus é tudo o que precisamos. E eu completei, meu jovem, Jesus é tudo o que temos. Fora dele não há nada. Ou você está no cristianismo ou está nas trevas. Você deve compreender isso. Ou você está em Adão ou em Cristo. Ou você está na morte ou na vida. Ou você está na carne ou no espírito. Ou você está condenado ou está liberto. Tudo o que temos é Cristo e nada mais. Então precisamos compreender, porque essa frase, se a gente cortar ela, né, recortar ela desse contexto, dizer Jesus é tudo o que temos, vai dar uma frase, vai dar algo mais ou menos de uma futilidade muito grande. Como quem diz assim, não tem outra coisa, vai isso mesmo. E não é isso que ele está querendo dizer. É importante a gente não recortar essa frase do contexto geral que ele está dando. Ele está dizendo que Jesus ele é suficiente, e não no sentido de único, né? E não que a gente vai ter que se acostumar com isso mesmo. Vamos dizer assim, vou pegar um exemplo para ficar claro isso que eu estou dizendo. Vamos dizer que eu não tivesse nenhuma outra Bíblia em casa. Aí os irmãos olham a minha Bíblia lá com aquela capa caindo aos pedaços, e o irmão diz, oh, eu não tenho. Aí eu falo, essa é o que eu tenho, é essa. Entende? É isso que ele está dizendo, não é esse o espírito que ele está dizendo. E a gente se apegar a Jesus e dizer, só tem isso, é isso mesmo. Não, ele está dizendo que Jesus Cristo é suficiente em todos os aspectos. E aí ele complementa com uma frase que nós vamos falar daqui a pouco. Pode falar, André. Eu queria voltar naquilo que o Cauê tinha falado, né, da parte do jantar lá, que Jesus vai jantar na casa do fariseu, tudo, né?
Esses dias eu vi, não sei quem que era que estava pregando nessa passagem, eu acho que era o Jonas Madureira, que ele fala que provavelmente aquele fariseu convidou Jesus para jantar na casa dele justamente para ser visto ali como o bonzão, sabe? Porque Jesus tinha pregado né, maravilhosamente bem, e aí ele chama Jesus para junto dele, para o pessoal olhar e falar assim, nossa, Jesus está jantando na casa dele, né? Então eu acho que se enquadraria bastante nessa parte do Jesus é o que eu preciso. É o que eu preciso para ser notado, é o que eu preciso para ser aplaudido, para ser engrandecido, né? Sei lá, para conseguir aquilo que eu quero, né? E aí, né, a mulher pecadora, eu acho que se enquadra na segunda frase, né? É tudo que eu tenho. Ela entendia o real valor de Jesus ali, né, na situação ali dela, né? E ela sabia que é só nele, todo o resto não vale nada, né? Diante dele, tudo perde valor, é ele que tem valor, né? Então é isso, é tudo que eu tenho é Jesus, né? É isso aí, boa. Pode falar, Cauê. O Gilberto tá explicando que, assim, Jesus não é Pepsi. É isso que tá dizendo. Tem quantos você já viu comercial da Pepsi, né? Que pode ser, né? Se tem Pepsi, pode ser. As pessoas não sabem, mas esse comercial da Pepsi, ela fez por causa da Coca-Cola. Pepsi e Coca-Cola sempre tiveram uma rivalidade. E esse jargão, assim, pode ser, no sentido de, não tem Coca, pode ser Pepsi. Então, assim, o que o Gilberto tá dizendo é que Jesus não é Pepsi. Ele é É Coca-Cola. isso aí. Então, É, então é nesse sentido. Mas deixando a brincadeira de lado, é de fato que Jesus é a única coisa que nós temos. E cai naquele sentido que eu comentei, assim, é questão de encarar a realidade. É o que o Paul falou para esse jovem, assim, Jesus não é o melhor que nós temos, né? Ele é a única coisa que temos, porque só tem dois caminhos. Então, assim, é encarar a realidade. Jesus, quando ele ia pregar, os apóstolos, depois quando deram segmento, eles falavam claramente, só existem dois caminhos. Só existem dois tipos de pessoas. Só existem dois tipos de fim que alguém pode ter. Então, assim, só existe esse lado, por assim dizer. Não é uma realidade. Não é uma questão, assim, de opinião, de escolhas, assim, de múltiplas escolhas. É uma questão de um dilema. Um verdadeiro dilema, aquele que muitos aqui sabem, que dilema é quando você tem verdadeiramente apenas duas opções. E nossa vida é um dilema. É um dilema de ou você vai com Cristo ou não. Então, Jesus é a única coisa que temos. E graças a Deus por isso. não, é isso. É interessante a gente saber, irmãos, assim, é um pensamento meu, né? E glória a Deus por isso, que ele vai dando maturidade a gente compreender essas coisas paulatinamente, né? Justamente para a gente cada vez mais glorificar o nome dele e valorizar o sacrifício que Cristo fez na nossa vida. Mas a gente muitas vezes não trabalha a percepção, né? E isso é importante a gente ter. Não é a percepção no sentido da gente achar que valia alguma coisa, né? É lógico que a gente não vai ficar se martirizando, como o próprio Marcelo falou, e foi muito boa a colocação dele. A gente não vai viver se vitimizando, né? Porque nós temos que crer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, hoje existe uma realidade a qual eu posso desfrutar completamente oposta àquela realidade. Eu era pobre, cego e nu, né? Hoje eu sou um embaixador e estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, né? Que o Deus de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós um Deus toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. É certo que nós já estamos munidos de todas as ferramentas. E é essa o entendimento, é essa sensibilidade que eu acho que a gente não tem. Porque quando a gente é para ter postura, a gente se tem comiseração. Quando é para a gente ter comiseração, a gente tem orgulho. A gente faz tudo ao contrário, né? Estou dizendo isso a partir de mim. A gente faz tudo ao contrário, né? Então, quando é para eu resistir ao diabo, compreendendo a minha posição em Cristo, eu naufrago na minha fé.
né? Porque assim, eu não coloco em prática aquilo que eu aprendi, ou isso não é uma verdade para mim. Compreende? Então, vem as situações da vida, as tribulações, me desestimula, me entristece, me aborrece, e aí qualquer coisa eu falo, eu vou abandonar Cristo, que Jesus não me ama, Deus não me quer. É aquelas conversas que todo mundo, uma vez ou outra vez, já falou. Alguns mais, outros menos, mas ninguém pode dizer que nunca falou isso, né? Então, aí, por quê? Porque a gente não compreende a nossa posição em Cristo. Isso também é uma verdade, né? Eu preciso compreender que em mim não habita bem algum, mas em Cristo a minha vida foi completamente transformada. Então a realidade da garantia que eu posso viver uma vida plena, abundante, mas em Cristo, não em mim, não nas minhas boas obras, não no meu esforço. É lógico, irmãos, que a gente tem que ter a disciplina. É isso que é importante a gente frisar. Disciplinas espirituais são a base do nosso cristianismo. O que é a disciplina espiritual? Oração, jejum, leitura da palavra, né? Aplicar essa disciplina na questão das boas obras. Então, eu vou me irar, mas não vou pecar, né? Eu vou me conter, eu vou evitar a glutonaria. Então, são coisas que estão na minha mão. São coisas que Deus permitiu que eu interagisse para ser coparticipante na obra. Então, Deus nos dá essa ferramenta. Então, eu preciso compreender que, sim, eu não tenho, digamos assim, competência nenhuma, mas em Cristo eu tenho todos os meios e até muito mais para fazer muito mais além daquilo que a gente pode pensar. Ficou claro essa observação? Os irmãos concordam? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Pelo visto, não. Então, vamos lá para o fechamento. E aí eu falei que eu ia disponibilizar um sermão do MacArthur, né? Então, deixa eu só pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Ctrl C. Eu vou ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Peraí. Chat com todos. Ó, eu coloquei aí, os irmãos viram no chat aí? Então, tá aí. Vi. Legal. Então tá aí, reeterno.com.br, a total suficiência de Cristo. Então aqui eu deixei num parágrafo que está escrito o seguinte. Por que esse parágrafo eu estou deixando aqui? Porque lá o Paul Washer fala na última parte, né, que ele fala assim, completando esse raciocínio, e ele vai indo para a parte 63, ele diz o seguinte, no finalzinho, né? É a síntese. Nada em minhas mãos eu trago, somente a cruz me agarro. Né? Ele fala, transcrevendo acho que um hino antigo, ele diz, nada em minhas mãos eu trago, somente a tua cruz eu me agarro. É Cristo ou nada. E é melhor que você goste disso, pois se for 99,99 Cristo e 0,01% você vai para o inferno. É Cristo e Cristo somente. Então, esse sermão do John MacArthur, ele diz o seguinte, tudo está em Cristo. Nenhum tesouro ou recurso temos além dele. Ele é a provisão de Deus para nós. Em Hebreus 2,18 dito que ele nos socorre nas tentações. Em 2 Pedro 3, nele temos tudo que pertence à vida e à piedade. Quando falamos sobre um Cristo suficiente, estamos apenas fazendo eco do que a Escritura diz. E se isso é verdade, então, por que a igreja e cada cristão não perseguem o conhecimento de Cristo e a confiança nos recursos que estão nele? Tudo é nosso em Cristo, e Cristo é tudo em todos. Por que, então, ele não é o foco das nossas vidas? Por que ele não é o objetivo principal das nossas afeições? Por que ele não nos atrai a uma intensa busca? Por que ele não é o coração da nossa vida? Porque ele não é a própria alma do nosso ministério. Então, e aí vai esse sermão, que eu recomendo que os irmãos possam ler, né? Que não é muito extenso, mas é bem abrangente e é bem interessante. Então, para a gente finalizar, eu deixei essa pergunta, deixei essa ressalva, né? Principalmente esse finalzinho aqui, né? Que ele diz o seguinte, vou pegar aqui de novo.
porque ele não é a própria alma do nosso ministério, né? Então, isso é uma recomendação e um alerta para que a gente possa, em tudo e em todos, tudo que nós fizermos, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, que a gente possa fazer, seja para a honra, para a glória, para louvor, para a exaltação, que Cristo seja o centro do nosso ministério, independente de qual seja, né? Nosso ministério não é somente pastoral, eu vou dizer por mim, nosso ministério não é somente louvor, nosso ministério não é somente visitação, nosso ministério não é somente intercessão, mas o centro do nosso ministério é dar glória a Deus. Todas as demais coisas são abrangências disso, são nuances que a gente faz, né? Dada a misericórdia de Deus, ele faz com que as nossas competências sejam utilizadas para algumas outras coisas, mas o centro do nosso ministério é buscar com todas as nossas forças glorificar e bendizer o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Alguém quer comentar alguma coisa? Por enquanto não, Giba. Glória a Deus. Pode falar, cara. Eu queria comentar em relação a isso, em relação ao parágrafo anterior, Pode falar. comentado a respeito da alegria de viver com Cristo. Dá para fazer uma pequena analogia, muito simples, na verdade, mas que ajuda a refletir sobre a alegria de viver em Cristo. Assim, imagina que você é muito pobre. Pobre mesmo. Você vive um saco de madeira. Tá falando com um cara desse. E você é onde cai morto, não tem o que comer. Mas chega uma carta para você dizendo que daqui a 1 ano você vai receber $1 milhão. Nem em reais, em dólares. Caramba. As pessoas, quando receber essa notícia, pulariam de alegria. E ao decorrer do ano, ela se tornaria arrogante. Ela bateria de porta em porta, mendigo, falando: eu sou rico. E você não tem nada. Verdade. Outras pessoas ficariam tristes. Porque, eu vou ganhar $1 milhão, mas é só daqui a 1 ano. Eu nem vou estar vivo lá. Eu não vou sobreviver a essa condição. Outras pessoas rasgariam o papel e jogariam fora. Isso é golpe. Não é possível. É bom de... Fake. É fake news. Usariam isso como combustível para viver. Ela passaria dia após dia falando: estou com fome, estou com dor, estou com frio, mas ano que vem eu não vou estar passando por isso. E é assim que nós devemos ser também. Não ser arrogantes, não ser duvidosos, não ficar entristecido porque Cristo demora. É isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios. Ele vai dizer: não que almejamos ser despidos, mas que almejamos a Deus não ser despido, né? O que está falando, não almejamos a querer encontrar a Deus, mas é usar essa certeza de que estaremos com Cristo como combustível para viver. Porque o fato de sermos salvos celestiais preparados pelo próprio Deus. Então, na vida ainda estamos vivendo em tendas, em barracos de madeiras, então somos sujeitos ao frio, à fome, à tristeza, ao desânimo, ao desespero, à raiva, à ira, à inveja, a todos esses males. Mas quando você entende que daqui a 1 ano você vai se tornar rico, você tem que usar isso como combustível. É dizer, tá doendo, mas amanhã eu serei rico.
essa é a motivação, é assim, né, que direciona de uma maneira certa, né, explicando de uma forma bem simples e bem prática, assim, como viver em Cristo, né, como esperar em Cristo, é dessa forma. Assim, é você tendo a certeza que amanhã você será rico e usar isso como combustível para viver. Isso aí. Com força. Isso aí. A alegria da nossa motivação, né? O combustível da nossa motivação. É saber, né, que apesar de tudo, esse tempo vai chegar e aquilo que Cristo prometeu vai ser entregue, né? Aquele que prometeu não falha, essa que é a glória, né? Se fosse eu, né, eu costumo sempre é Cristo não, né? O Pai, o Espírito, né? O Filho, eles não nos magoam, né? Porque a compreensão deles é plena, plena, né? E é importante entender que o sacrifício de Cristo ele é suficiente, né? Então acho que é esse o entendimento, a justificação, eu tentei deixar o mais claro possível a questão da justificação para a gente poder entender esse capítulo, né? No sentido da sua abrangência, fazendo o link com essa suficiência de Hebreus, né? Eu espero ter tido sucesso no meu intento, que a gente possa ter abarcado esse raciocínio, né? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se ficar, a gente está à disposição aí. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Ô, André, faz uma oração para a gente encerrar. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por mais uma reunião que nós fizemos aqui, Senhor Jesus, para aprender mais sobre a Sua palavra, Senhor Jesus, para aprender mais teologia que seja saudável, Senhor Jesus, que não seja algo frio, mas que nos leve a Ti, Senhor Jesus, que faz a gente realmente se dobrar ao Senhor, perceber o quanto nós somos dependentes do Senhor, Jesus, e que a gente possa caminhar cada vez mais, Pai, com mais irmãos participando, com mais pessoas interessadas, Pai, compromissadas, Pai. E edifica a sua igreja, Pai, em nome de Jesus. É o que eu te peço, te agradeço, Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Glória. Parabéns, irmãos, para vocês, né, que perseveraram aí, né? E aí os irmãos também, se os irmãos quiserem opinar, falar, irmão, podia colocar um vídeo, podia colocar... Irmãos, vão sugerindo, irmãos. Eu torno a dizer, isso aqui não é uma coisa de uma pessoa só, é todos nós. Então, os irmãos, irmão, eu queria trazer um negócio que eu li, que eu acho que faz parte do capítulo também, pode trazer, a ideia é a gente participar, né? É lógico que assim, eu vou sempre tentar me esforçar ao máximo aí, mas os irmãos estão livres para que possam participar também. E eu reforço aquilo que eu disse, tá, irmão? Não tem o senso de certo e de errado, podem perguntar à vontade, expor as suas ideias, ninguém aqui vai criticar ninguém, né? Ninguém aqui vai ter uma palavra nesse sentido. A ideia é que todos nós possamos expressar livremente o nosso entendimento, né? Então, para a gente possa dialogar no sentido da palavra. Amém? Amém, irmãos. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos, né? Estejam aí orando pelo aniversário da igreja, os eventos que nós vamos ter, e vai ser uma bênção. Amém, irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus aí. Amém.